para os nossos galãs aqui da nossa igreja, distribuir. Fica com sua mão levantada, por favor. E enquanto o Daniel vai cantando uma música linda, você vai meditando nessa letra, escreva seu pedido e, em reverência, vem aqui à frente, entregando. E logo após, o pastor José Marcos, por favor, vem aqui à frente fazer a nossa oração. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés de minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, defenderei o povo que leva o meu nome, defenderei meu povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra e os erguerei ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Boa noite, é uma alegria poder estar aqui também participando desta semana de oração jovem. E falando em oração jovem, eu estou surpreso pelo grande número de jovens presentes aqui que estão participando e que me foi dito que vieram durante a semana. Louvo a Deus pela presença de todos os jovens aqui da Central, de outras igrejas também que eu estou vendo estão aqui conosco. Tenho certeza que foi uma semana muito abençoada. O Janderson já conhecemos há alguns anos, a família Tavares, lá do Triângulo Mineiro. É uma abençoada família. Em uma certa ocasião, pregando aqui na igreja, eu mencionei o senhor, irmão Ataídes. Os irmãos acho que não se lembram, porque é tanta coisa que a gente vai falando, né? Mas eu me lembro que eu mencionei o senhor como um empresário, alguém de uma posição social relevante no Triângulo Mineiro,
mas que tinha e que tem um respeito tremendo pelos pastores. E eu fico admirado com a sua forma quando chega um pastor lá no Triângulo, como que o Senhor trata os servos de Deus. E eu, numa ocasião que preguei aqui, eu falei justamente disso. E eu gostaria de mencionar, porque é uma família que realmente eles vivem o que pregam. E eu louvo a Deus por isso. Neste momento, irmãos, momento muito bonito, muito solene, onde nós vamos buscar a face do Senhor. Aqui nós depositamos os nossos pedidos. Muitos estão aqui, mas muitos também estão aqui nos nossos corações, nas nossas mentes. Alguns por pessoas que amamos e que estão sofrendo. Ao sair de casa agora recebi a ligação de um irmão nosso de Divinópolis que me ligou em lágrimas, porque acaba exatamente às 18h18 faleceu o irmão dele, com apenas 31 anos de idade. E ele me ligou em prantos, pedindo orações. Eu disse que estava vindo para a igreja, que iríamos orar por ele. Em Raposos aqui também faleceu essa madrugada a mãe do Oséias, cantor do Arautos do Rei. E temos muitas pessoas que passam por momentos difíceis. E agora é a hora do povo de Deus se ajoelhar e buscar a face do Senhor. Por isso eu convido você, humildemente, com reverência, reconhecendo o Senhor como soberano sobre as nossas vidas, vamos ajoelhar e vamos falar com Ele. Pai querido, nosso Senhor e Salvador, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma semana, Senhor, encerra-se para nós, dos nossos trabalhos, das nossas atividades, lutas. Sentimos a Tua presença, os Teus poderosos anjos, a ação do Teu Espírito Santo em nossas mentes e em nossos corações. Estamos já nas horas do Teu santo dia, um dia que o Senhor separou para uma comunhão mais íntima, mais próxima contigo e com os nossos irmãos. Queremos depositar diante de Ti, ó Pai, todos os nossos fardos, todas as nossas angústias, porque o Senhor é um Pai de amor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades mais íntimas e profundas. Aquelas que às vezes temos até vergonha de colocar em um papel. Mas o Senhor nos conhece. E o Senhor nos ama. Por isso, Senhor, confiados no Teu grande e poderoso amor, é que nós estamos com os nossos joelhos diante de Ti, dobrados, curvados, para que o Senhor estenda a Tua mão de bondade e de misericórdia sobre todos nós. Os pedidos que estão contidos nesta caixa, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa responder cada um, conforme a Tua grande misericórdia. Saiamos daqui mais felizes, mais animados, mais desejosos de continuar Te amando e Te servindo. Que a mensagem da Tua palavra possa revigorar a nossa vida espiritual. Possamos realmente sentir a ação do Teu Espírito em nosso meio. Use mais uma vez o irmão Janderson, que ele possa transmitir unicamente a Tua palavra. A voz será de um homem, mas a mensagem será Tua. Nós confiamos e nós agradecemos. Mas acima de tudo, toma, ó Pai, a nossa juventude nas Tuas mãos. Os jovens com as suas preocupações, com seus sonhos, com seus ideais, suas lutas. E essa semana possa ter sido, ó Pai, um referencial na vida deles, para alimentar a confiança e a certeza na fé e no breve encontro contigo nas nuvens dos céus. Dá a Tua graça a todos nós que aqui estamos, desde o menorzinho
até o de mais idade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O sol já vai partindo, dando início ao dia santo. Toda alma pecadora se entrega ao seu encanto. Da imutável lei divina é a marca mais perfeita, o sinal que traz alívio à fiel nação eleita. Toda bênção nesse dia é sempre redobrada. Se minhas vontades pessoais são desprezadas, quão imaculado exemplo deu o Pai em seu descanso, encerrando seu trabalho e nos dando um dia santo, dia do Senhor. O seu pôr do sol nos leva a um plano redentor, dia da aliança, selo da esperança, marca de um povo escolhido pelo amor. Acreditam que o dia não faz diferença, basta ser sincero e a Deus oferecer a própria crença. Mas a Bíblia é clara quanto ao dia escolhido. Sábado no Éden foi o dia definido, dia santo, dia do Senhor. O seu pôr do sol revela um plano redentor, dia da aliança, selo da esperança, escolhido pelo amor, dia santo, dia do Senhor. Um feliz sábado a todos nós. Dia santo do Senhor. Eu não sei se você alguma vez estudou sobre isso. O sábado é o dia que jamais se perdeu. Ao longo da história, se você buscar as explicações, por que um ciclo semanal? Por que 7 dias? Tentativas foram feitas, por exemplo, na Revolução Francesa, para fazerem semanas de 10 dias.
isso não deu certo. O ciclo semanal não tem nenhum vínculo com o movimento dos planetas e astros do céu. O mês tem, o dia tem, o ano tem, mas a semana de 7 dias não tem uma razão que não seja aquela expressa na palavra do Senhor. Quando nós celebramos o sábado, nós retornamos outra vez ao Éden. Por essa razão, talvez, o mandamento tenha a informação de que você não deve trabalhar, nem o seu servo, nem ninguém que esteja dentro da sua casa. Porque no sábado, querido, patrões e empregados não mais existem. Nós voltamos a ser seres completamente livres, independentes e vinculados a Deus, única e exclusivamente. O sábado é o dia em que nós celebramos esse encontro. Portanto, aproveite cada um daqueles que você ainda terá ao longo da sua vida, para compreender que nessas horas santas, o céu se aproxima de você, de forma mais especial do que em qualquer outro dia da semana. E não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor. Esse é o tempo do encontro. O sábado foi feito por causa do homem. Nós precisávamos de Deus de forma especial, para sermos revigorados a cada ciclo semanal. Alguns estão vindo hoje pela primeira vez, tem 2 grandes amigos ali com as suas famílias, Marcinho e Mateus. Vocês são bem-vindos. Acredito que é a primeira vez que vocês vêm a essa igreja central. Nós começamos um projeto com os jovens da igreja no sábado passado. E tem um outro grupo aqui, a minha esposa está me lembrando, o Vivi, ele está aqui na frente, é muito querido. Ele está sentadinho aqui, há uns anos atrás ele teve um acidente, e ele está vindo para um tratamento que ele vai fazer amanhã à noite aqui. Vai fazer fisioterapia, vai fazer umas aplicações de carvão radioativo. Orem por ele. A família dele veio de longe. Eu vou dizer a vocês uma coisa antes de começar a mensagem dessa noite. Às vezes eu prego, posso falar, Vivi, do que você me disse aquele dia? Ele está me autorizando aqui. Eu havia pregado um sermão na igreja de Uberlândia e falava naquele sermão sobre o poder da oração, que Deus responde às nossas preces. E quando eu terminei o sermão, ele assistia o sermão e falava amém junto com os adultos. Ele teve um acidente quando era ainda uma criança, com menos de 2 anos. Ele teve uma pequena lesão na medula, e desde então ele não mais andou. E quando eu terminava aquele sermão e cumprimentava as pessoas à porta, ele chegou para me cumprimentar e o pai dele disse assim: ele quer falar com você. Então eu me abaixei para ouvi-lo falar ao meu ouvido. Ele disse: tio, peça então para que Deus me cure. E o pedido desse menino tem ardido no meu coração ao longo da vida. Porque de fato, ele veio aqui e ele está em busca desse sonho ser realizado. E nós sabemos que o Deus a quem nós servimos pode todas as coisas. Muita gente vai orar por você, Vivi, essa noite. Sim. Sim, vamos fazer uma oração. O pastor está me sugerindo uma oração aqui. Nós vamos orar agora. Quantos querem orar pelo Vivi? Então vamos assumir esse compromisso? Vamos orar agora. Pai, a vida do Vivi é muito especial para o Senhor. O Senhor tem um plano especial para com este menino e para com todos aqueles que estão junto dele. Na verdade, o que ele tem passado tem um propósito vicário. E com certeza aqueles que estão junto dele têm buscado mais ao Senhor.
tem confiado mais no Senhor depois deste acidente. E nós te louvamos, porque é nesta busca do Senhor que nós encontramos forças para viver e viver com esperança. E a nossa esperança nós depositamos no Senhor nesta noite. A vida do Vivi, de uma forma especial, nós entregamos ao Senhor. Ele veio em busca dos procedimentos médicos, desse tratamento. Abençoe todos esses procedimentos e que as pessoas que o Senhor pode usar para ministrar esse tratamento sejam instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos que ele se levante e ande. Nós queremos a cura dele, mas nós reconhecemos a tua soberania. A vida do Vivi lhe pertence, e faça da vida dele o que tu desejares. Dê forças também aos seus pais, ao seu tio, a toda esta querida família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Então eu dizia que nós começamos essa empreitada, estudando a palavra do Senhor no sábado passado. E o nosso tema no sábado foi um universo em lágrimas. O universo passou a chorar depois que o pecado se instituiu contra a vontade de Deus. Então, no domingo à noite, nós estudamos que a rebelião iniciada por aquele anjo que quis exaltar o seu trono, acima do trono de Deus, ela perdura, ela persiste. Os homens e mulheres continuam ainda buscando alternativas, e aí nós estudamos a proposta alternativa no domingo à noite. Há uma nova ordem mundial sendo construída. Objetivo: estabelecer uma religião universal e um poder global sobre todos os homens. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós só não percebemos se não estudarmos os eventos que estão aí. Então, na segunda-feira à noite, nós estudamos acerca de uma nação santa. Embora o mal tenha se instalado, embora existam muitas pessoas nesse mundo que são rebeldes à direção do Deus dos céus, nós vimos que Deus espera estabelecer uma nação santa. E vimos mais que uma nação santa se estabelece em obediência. Aquilo que Deus determina, isso nós fazemos. A vontade dele é maior do que a nossa. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à autoridade soberana de Deus. E vimos que na terça-feira, nós vimos que nós não podemos entregar isso que Deus nos pede. Obediência à altura do que Ele espera. Então o tema foi: não olhe no espelho. Nós não podemos oferecer isso a Deus. Ou seja, justiça não é o que Deus pede de nós, mas é precisamente aquilo que Ele nos oferece. A cruz é a demonstração máxima da justiça. Deus ali entrega seu filho e o troca pelo homem que havia caído. E a partir desse momento nós podemos ter nova vida. E na quarta-feira nós vimos que mesmo assim há riscos. Há riscos para os eleitos. Há uma tentativa enorme nesse mundo de alterar aquilo que foi a revelação de Deus, a palavra escrita, com a intenção de confundir as pessoas, para que elas sejam afinal enganadas. Lembre-se, aquele anjo que caiu, Cristo havia dito, declarado acerca dele, que ele é o pai da mentira. Portanto, todos os equívocos pelos quais nós passamos nesse mundo, especialmente aqueles em relação à fé, eles têm origem no arqui-inimigo de Deus. E ontem à noite, nós vimos que Deus deixou um caminho com rastros, com marcas. Não é como a história de Joãozinho e Maria, deixando pedaços de pão que podem ser comidos, devorados pelos pássaros. Nós vimos que os sinais de Deus são indestrutíveis. E vimos que o máximo sinal dele é o amor com que ele nos tem amado. Ele gritou isso na cruz.
Ele gritou isso nas suas declarações aos homens, gritou isso nos seus atos entre nós. Ele veio para que nós tivéssemos um outro vislumbre acerca de quem é Deus, o ser que ama. E hoje à noite, assentados à mesa, é o nosso tema, que será concluído amanhã, com a última palestra. Amanhã pela manhã nós vamos perceber que a música já começou. Mas hoje à noite, assentados à mesa. Eu quero convidá-lo, portanto, a abrir a palavra do Senhor, porque eu sei que esse tema é um tema intrigante. Quem estaria assentado à mesa? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. No capítulo 11. E nós vamos ler o verso 27. Daniel 11, verso 27. O texto diz assim: também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Eu tenho alguns slides, eu gostaria que eles fossem projetados ali. Querido, antes de entrarmos no tema dos slides, eu quero dar para você, assim, um panorama do texto que nós acabamos de ler. Se você toma o livro de Daniel, e Ellen White diz que esse livro, assim como Apocalipse, foram dados especialmente para nós, que vivemos nesse momento da história. Portanto, você perceberá que o livro de Daniel tem um conjunto de histórias, todas elas tipológicas, e depois disso há um conjunto de visões, estabelecendo marcas nesse mesmo caminho, sinais, para que nós nos apercebamos do ponto em que estamos vivendo. Veja, a profecia nos aponta para o que será, quando virá. A tipologia nos diz como se darão os eventos. São exemplos palpáveis, em outras vidas, daquilo que nós experimentaremos no futuro. Vamos rapidamente às histórias. Por exemplo, o primeiro capítulo de Daniel nos fala do momento em que Jerusalém é invadida. E quem invade Jerusalém é Babilônia. E alguns dos filhos de Deus são levados cativos. Quando nós olhamos para essa história, a impressão que nós temos é que isso nada tem que ver conosco. É que essa é uma história em aproximadamente 605 a.C. De fato é uma história nesse sentido, mas ela também é uma história tipológica. Ela diz que haverá um momento em que a casa de Deus poderá também ser invadida. E que homens e mulheres poderão ser presos e sofrer. A segunda história é a história de um rei, Nabucodonosor. Esse homem, no capítulo 4, ele vai nos dizer, aliás, eu vou primeiro ao capítulo 3. Esse homem constrói uma grande estátua de ouro, e ele determina que todos adorassem a estátua. E se alguém ousasse não adorar, seria destruído. Portanto, nós temos tipologicamente um decreto de morte instaurado. E qual é a questão? Adoração verdadeira versus adoração falsa.
4 rapazes resolveram não adorar. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Tipologicamente, o que Deus está nos dizendo é que, ainda que nós experimentemos a fornalha, nós não entramos sozinhos. Jesus foi visto entre eles. Então, quando você tem os reveses e as dores da sua vida, perceba que você não está só. Deus lhe acompanha. No capítulo 4, o impacto na vida de Nabucodonosor foi tão extraordinário que ele viu ali. E depois, além de tudo, ele fica louco. E depois da sua loucura, ele retorna. E o capítulo 4, portanto, de Daniel, é um testemunho. Eu não sei se você sabia disso, mas o capítulo 4 de Daniel não é escrito necessariamente por Daniel. O capítulo 4 desse livro é uma declaração de Nabucodonosor, relatando a sua experiência de conversão. No momento final da história, muitos daqueles que estão em Babilônia, Apocalipse 18:4 diz que eles virão para a fé genuína. Esse rei é um exemplo, é um tipo disso, um tipo desse grupo. Quando você vai ao capítulo 5, nós temos uma outra história. Deus suporta longamente o mal, mas haverá um basta. Há uma linha imaginária que não pode ser ultrapassada. Nós temos alguns exemplos na história. Noé e o seu barco, eles haviam ido longe demais nos caminhos do mal. Deus então estabelece ali um basta. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam chegado até o limite, e Deus então interrompe a história ali, daquele povo. E também Belsazar, brincando sobre as coisas santas, zombando de Deus, naquela noite, percebe mãos que escrevem na parede. Há um limite para a maldade humana. Às vezes nós nos indignamos com coisas que vemos à nossa volta. Crianças sendo violentadas, às vezes pelos próprios pais. Isso causa indignação ao nosso coração. Mas lembre-se disso, há um limite. O que esse capítulo está nos dizendo é isso. Deus julga, e nós temos vivido num tempo de juízo. Se depois você vai ao capítulo 6, nós temos a última história do livro de Daniel. Eu mencionei isso ontem à noite, me permitam fazer uma breve menção. Outra vez Daniel é confrontado por uma legislação que quer impedi-lo de adorar o seu Deus. Ele permanece leal a Deus e é jogado entre os leões. Mas os leões têm as suas bocas fechadas. A palavra de Deus nos fala de um outro leão que anda em derredor procurando tragar pessoas. A informação que nós temos nesse texto de forma subjacente é o conceito de que aqueles que permanecem leais, fiéis a Deus, podem ficar tranquilos quando forem colocados diante dos leões. O inimigo de Deus, anjos poderosos, estarão protegendo o seu povo. Esses são sinais tipológicos. E fora isso, nós temos os sinais proféticos. Deus não é repetitivo. Deus é enfático. Porque Deus sabe que lida com seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança. Então, quando Deus apresenta o panorama do futuro a Daniel, ele começa isso através de uma estátua que simbolizava o que seria o futuro.
quando ele dá uma outra visão a Daniel sobre o mesmo assunto, o que é que ele pode fazer? Ele não vai repetir a mesma coisa. Deus sempre, numa nova revelação, ele amplia o sentido e aprofunda o conceito. Então, se você vai à visão dos animais, você percebe outra vez a história do mundo. Mas Deus acrescenta o conceito do juízo. O ancião de dias estava ali. E quando nós vamos a Daniel 8 e 9, nós vemos o conceito. Nós vemos os animais, o bode, o carneiro e a ponta pequena. Veja que para Daniel, esses animais tinham um sentido ainda mais evidente, o simbolismo estava vinculado a esses animais. Você precisa se lembrar que bode e carneiro eram precisamente os animais que eram usados no ritual do santuário. É claro, Deus desperta Daniel e Deus vai apontar a Daniel com precisão como é que ao longo da história, 2300 anos, Cristo viria para ser o Cordeiro eterno. Como é que Deus estabeleceria o seu juízo? E nessa visão de 8 e 9, ele amplia outra vez a visão. E então, nós chegamos aos capítulos 10, 11 e 12, que compõem a última visão do livro de Daniel. Então, dentro desse processo, necessariamente, se nós estamos focados no fim e na ampliação do conteúdo das visões e o aprofundamento delas, é natural que esses capítulos estejam nos mostrando algo ainda mais extraordinário que aconteceria no futuro. Objeto da revelação de Deus. A pergunta é, como é que os reformadores e os adventistas, os pioneiros adventistas, entendiam o que se dá em Daniel capítulo 10, 11 e 12? Antes de entrar na resposta, eu quero discutir um ponto com você. O capítulo 10 do livro de Daniel, ele nos conta uma história que aparece com esta ideia única, uma única vez em toda a Escritura. Gabriel é comissionado a trazer uma mensagem a Daniel. E quando ele está chegando para fazer o anúncio, a palavra de Deus diz que ele foi impedido. Houve um bloco de resistência. E quem impede Gabriel de chegar e apresentar a mensagem a Daniel é o inimigo de Deus, ali representado como o rei da Pérsia. Uma primeira pergunta, portanto: quem tinha mais poder, mais força? Aquele que é impedido de passar, ou aquele que se posta à frente do mensageiro e impede a sua passagem? Lúcifer, se você estuda a palavra, você perceberá que ele foi criado no nível de excelência maior do que os outros anjos. Quando ele é lançado da terra, ele perde o seu posto, mas ele não perde o poder com que fora criado. Portanto, Gabriel não pôde resistir ao poder de Lúcifer. O que o texto está nos dizendo na sequência é que o próprio Miguel, um símbolo, uma representação de Jesus Cristo, o arcanjo no sentido de que ele é um arco, está sobre os outros anjos, vem para que aquela resistência que durou 21 dias fosse quebrada e a mensagem pudesse chegar até nós. Eu me pergunto, por que é que em outras profecias, em outras revelações da palavra de Deus, não houve impedimento, e nessa existiu? É porque necessariamente a revelação que esse anjo está trazendo, para culminar a grande revelação do livro, devia ter um sentido absolutamente necessário, importante, para aqueles vivendo nas últimas horas da história desse mundo.
Preciso dizer mais a você. Como adventistas do sétimo dia, há apenas 2 relatos proféticos em relação aos quais nós não temos uma posição firme. Continuamos estudando. Apocalipse 17 e os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Daniel. Talvez por essa razão Ellen White tenha dito que nós deveríamos estudar esse material como nunca, porque eles têm que ver com o nosso tempo. E sabe como é que nós, aliás, a grande busca da nossa geração, daqueles que não participaram do movimento pioneiro que desvendou os segredos da verdade presente, que buscaram de joelhos, em unidade, a revelação do Senhor. Recebemos o sábado prontos, recebemos o conceito do dízimo, recebemos as informações acerca do Espírito Santo, da divindade de Jesus Cristo. Tudo isso veio pronto. Deus deixa para nós apenas 2 pequenos enigmas. Apocalipse 17 e a última visão que Daniel teve. Como irmãos que aguardamos o Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos unidos nos dobrarmos diante do Rei do Universo, que pretendeu revelar-nos a sua palavra. Deus não brinca de esconde-esconde conosco, queridos. Deus evita que nós saibamos determinadas coisas antes do momento oportuno. Mas Ellen White afirma que essas profecias têm que ver conosco. Então Deus está ansioso por nos revelar o que está ali. E há muita gente tentando estudar esses assuntos. Se você vai ao comentário bíblico adventista, ele é preciso nessas coisas que eu estou dizendo a você. Sobre Apocalipse 17, ele diz que não há elementos suficientes para nós estabelecermos uma posição como igreja. Mas isso deveria motivar ainda mais o nosso estudo, a nossa busca, por uma resposta não de homens, mas de Deus. Em relação à última visão de Daniel, talvez nós tenhamos alguns elementos mais. Veja o que pensavam os reformadores. Martinho Lutero, por exemplo, ele dizia: o rei, em Daniel 11:36, explica o professor Martinho Lutero, mostra claramente o Papa, que sem intimidação estabelece os seus decretos. Ele diz: como o sol está sobre a lua, assim também se põe o Papa sobre o imperador. Não é aquele o imperador, mas o Papa é o verdadeiro imperador, pois aquele imperador, como um vassalo, beija os pés do Papa. Os reformadores apontavam que, pelo menos os poderes descritos aqui, tinham que ver com o papado. Ellen White, no livro Eventos Finais, diz que a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Então isso tem que ver conosco, tem que ver com o nosso tempo. Ela diz ainda em Testemunhos para a Igreja: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Ou seja, nos dias dela, ela está dizendo que quase se completara de forma conclusiva. Mas ainda faltava um pouco. Então é possível que isso esteja nos nossos dias. Ao descrever as cenas finais da história da terra, Jesus amplia a revelação acerca do perigo final para a igreja, que virá de agir em acordo com instituições cristãs, representadas pela besta e pelo falso profeta. Assim, o termo Rei do Norte refere-se a estes que, professando-se potências cristãs, opõem-se ao trabalho realizado pelos verdadeiros filhos de Deus. São alguns autores da igreja. Veja, a identificação do Rei do Norte é um dos temas mais importantes que poderia envolver a atenção dos adventistas do sétimo dia. À medida que o fim
do rei do norte é o clímax da última profecia de Daniel, o mais importante que se deve fazer é identificar esse poder. Todas as profecias anteriores de Daniel têm sua consumação nesta última profecia. É evidente, portanto, que caso não se aborde este assunto à luz das profecias que a precederam, não se deve entender corretamente o clímax de todas elas. São autores da igreja. E finalmente Ellen White, uma vez mais, este é um tempo de trevas espirituais nas igrejas do mundo. A ignorância das coisas divinas encobriu da vista dos homens a Deus e a verdade. As forças do mal estão ganhando força. Satanás promete a seus cobreiros fazer um trabalho que cativará o mundo, ao passo que a atividade da igreja é apenas parcial. Satanás e suas legiões exercem atividade intensa. Você se percebe em atividade apenas parcial na sua vida? Em relação às exigências da fé que você professa? Ao encontro que um dia, ao longo da caminhada, você experimentou com o Senhor Jesus Cristo, que o chamou das trevas para a luz? Ele está esperando pessoas que estejam comprometidas. A nossa interpretação de Daniel 11 é correta, a interpretação histórica. Quando você começa a ler Daniel 11, você percebe que os conflitos entre os gregos, o estabelecimento de Roma, estão claramente postos ali em sucessão. Não podemos negar a veracidade desses fatos. Contudo, nós precisamos entender que as profecias bíblicas, a revelação de Deus eventualmente é mais ampla, é aplicável em outras circunstâncias diversas daquela em que eventualmente nós estabelecemos, nós colocamos os nossos olhos na primeira vez. Por exemplo, veja a interpretação da profecia das igrejas lá em Apocalipse. Há pelo menos 3 aplicações para essas profecias. E isso é defendido por grande parte dos teólogos adventistas. Veja, cada uma das igrejas tem que ver primeiro comigo e com você individualmente. Quando há o conselho do que o Espírito diz, por exemplo, a Laodiceia, aconselho-te que compres ouro provado no fogo. Isso não tem que ver com uma instituição, isso tem que ver com pessoas. Então há uma aplicação dessa profecia que tem que ver exatamente com o indivíduo. Mas há uma outra aplicação daquilo que João escrevera em Pátimos. Isso tinha que ver com aquelas igrejas que estavam colocadas na rota por onde passavam os exércitos romanos. Elas se aplicavam àquelas pessoas. E há uma outra aplicação, que é uma aplicação de como é que essas igrejas acontecem ao longo da história. Eu uso esse exemplo para mostrar a você que talvez a profecia de Daniel, a última visão de Daniel, além da aplicação histórica com a qual nós sempre nos comprometemos, pode ser que tenha uma outra visão. E necessariamente terá que ter. Porque ela, segundo Ellen White escreve, ela aponta para frente. Não faria sentido nós andarmos nos nossos carros para frente, olhando o tempo todo no retrovisor. Deus tem informações a nos dar em relação à última batalha, queridos. Esse homem é um eminente professor na Andrews, Jacques Ducan. Ele escreveu esse livro, Segredos de Daniel. E nesse livro, esse homem propõe uma releitura do livro de Daniel. Ele diz que a última visão de Daniel deve ser considerada como um merismo. O que é um merismo? Você se lembra que o Apocalipse foi dado em forma de quiasma, espelho. Não sei se você já estudou isso. Mas se você pega, o Apocalipse é um conjunto de 8 visões.
4 visões nos nossos dias são praticamente história, e 4 ainda se encontram no futuro. Quando você pega a primeira visão de Apocalipse, você percebe que os elementos dela são descritos outra vez na 8ª visão. Quando você pega a segunda visão e vai à 7ª visão, você percebe que os elementos são outra vez coincidentes. E então a terceira se vincula à 5ª e não à 6ª. E a 4ª se vincula à 6ª. Quiasma. Imagine o cuidado de Deus, tentando detalhar a sua revelação, para que nós ao menos tivéssemos curiosidade de buscar compreender a palavra. Mas a proposta de Duncan aqui é que nós deveríamos ver a última visão de Daniel como um merismo. O que é um merismo? É simples de entender. O merismo é uma figura de linguagem em que os extremos são destacados. E depois que os extremos são destacados, aquilo que está entre os extremos fica claramente caracterizado pelos extremos. Nós temos aqui um exemplo de merismo. Está lá em Isaías. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu fizeste os céus e a terra. Está aqui o merismo. Ele fez os céus e fez a terra. Ou seja, tudo aquilo que está entre o céu e a terra também foi feito por ele. Percebe a ideia de merismo? É conter o todo com uma descrição das extremidades. Um outro merismo, a tua, ele está se referindo a Abraão lá em Gênesis, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, ou seja, entre os pontos cardeais, tudo o que acontece entre eles, será descendência de Abraão. Essa promessa ainda não se cumpriu, mas ela se cumprirá quando afinal o Senhor vier estabelecer o seu reino. Porque descendentes de Abraão, segundo Jesus Cristo, não são aqueles que o são apenas pela carne, mas também aqueles que descendem dele como pai da fé. E como pai da fé, ele é pai de todos nós. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Todos, afinal, serão descendência de Abraão. E todos aqueles que estão entre o norte e o sul, o leste e o oeste, compõem parte dessa descendência. Isso é merismo. Mas além do conceito de merismo, há o conceito de teoria hegeliana. Hegel foi um filósofo que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. E Hegel ensinava o seguinte, ele ficou famoso por isso. Ele dizia que quando você tem dois extremos, duas visões antagônicas, se você quer encontrar o ponto de equilíbrio, você deveria pegar esses dois extremos, esfregá-los um no outro ao longo da história, até que essas duas visões entrem no ponto de equilíbrio. Que é um exemplo disso? Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Há muita gente aí se valendo desses conceitos para obter os resultados esperados. Quer uma prova? Pense, por exemplo, em capitalismo. O que é capitalismo? Capitalismo é o direito que cada indivíduo tem de produzir a sua própria riqueza independente do Estado. Cada um se faz por si mesmo. No oposto dessa teoria está o comunismo, que é o Estado através do qual todas as riquezas se tornam posse do Estado. E o Estado, então, distribui de forma igual com todos. O comunismo foi tentado e caiu, e o capitalismo vacila sobre uma corda. Você sabe disso. Nós temos vivido uma crise desde 2007, sem precedentes. Aqueles que, como eu, estudam quase que diariamente mercado de ações, sabem disso. Há muita ganância no mundo, querido. É lícito você produzir riqueza, mas riqueza com ganância é um absurdo. O que aconteceu nessa crise que se abate sobre nós, em que bancos americanos
venderam dívidas podres a bancos europeus, bancos chineses. É um absurdo. Quase levaram a colapso o planeta. A pergunta é: será que ninguém sabia? Ou será que isso faz parte de um propósito global? Será que nós estamos com duas teorias opostas que deveriam chegar a um ponto de equilíbrio? Você quer uma prescrição escrita, não dos nossos dias, mas do final do século XIX? Dê uma olhada nisso que eu vou dizer, que eu vou ler para vocês e vou dar aqui a fonte. É por isto que, veneráveis irmãos, o que em outras ocasiões temos feito, para bem da igreja e da salvação comum dos homens, em nossas encíclicas, sobre a soberania política, a liberdade humana, a constituição cristã dos estados e outros assuntos análogos, refutando, segundo nos pareceu oportuno, as opiniões errôneas e falazes. O julgamos dever repetir hoje, e pelos mesmos motivos falando-vos da condição dos operários. Já temos tocado esta matéria muitas vezes, quando se nos tem proporcionado o ensejo, mas a consciência de nosso cargo apostólico impõe-nos como um dever tratá-la nesta encíclica mais explicitamente e com maior desenvolvimento, a fim de pôr em evidência os princípios de uma solução conforme a justiça e a equidade. Isso está escrito na encíclica Rerum Novarum, Papa Leão XIII, em 15/5/1891. Ou seja, qual é a proposta? Não ao capitalismo e não ao socialismo, mas a uma democracia social cristã. Essa é uma prescrição. E se você vai acompanhar o surgimento dos movimentos como Sem Terra, Sem Teto e etc., isso é apenas a materialização desses conceitos no mundo inteiro. O mundo, portanto, parte nessa direção. Isso, portanto, é o conceito de Hegel. Ducan, portanto, propõe que há um merismo, há um conflito entre os reis do norte e do sul, e eu vou ter que ser rápido por causa do tempo. Para a gente entender do que ele está dizendo, você teria que ler o contexto inteiro. Eu li ali o texto em que há dois reis sentados à mesma mesa falando mentiras. E ambos buscam o mal. Então veja onde é que está Jerusalém. Jerusalém ficava aqui, ó. O reino do sul ficava aqui, está em verde. E lá está o reino do norte, em cor de rosa. Quem é, na verdade, o reino do sul? O Egito. O Egito exerceu domínio sobre o povo de Deus. Só que no Egito, o povo podia servir livremente ao seu Deus. Os princípios do Egito estão vinculados ao materialismo. Se aquele império pudesse produzir mais riqueza, então o povo de Deus, embora dominados por eles, poderia sobreviver. Mas o rei do norte não, o rei do norte era Babilônia. E em Babilônia tinha que haver subserviência também da fé. Os rapazes tinham que adorar os deuses. Então eu vou pegar textos comprovando isso. Por exemplo, o reino do sul. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor cuja voz ouvirei? É uma negação de Deus. Materialismo, evolucionismo, positivismo, todas as grandes visões humanistas que eclodem através da Revolução Francesa. Convivemos com isso nos nossos dias. Nossa geração é fruto dos princípios que foram propagados ali. Um mundo materialista. Mas havia um outro rei, o rei do norte,
E se você vai à história, você perceberá que Faraó Neco sucumbiu diante do rei do norte. O reino do sul cai. Isso ocorrerá outra vez. E nós temos percebido isso diante dos nossos olhos. Nós estamos cheirando essas coisas todos os dias. Hoje há uma procissão permanente ao Vaticano, de todos os reis do mundo, se submetendo ao rei do norte, que tem, além de interesse de dominar o mundo do ponto de vista político, também dominá-lo do ponto de vista da fé e da religião. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou em relação a si. Percebe? Há, em relação ao rei do norte, uma subserviência para a adoração. Portanto, essas são as ideologias. De um lado, a ideologia do rei do sul, uma ideologia secular, materialismo, evolucionismo, humanismo, etc. E, do lado do norte, há uma ideologia religiosa. A pretensão dessas duas forças é destruir a verdadeira adoração. Quando você entende esse contexto, então talvez o verso 27 faça mais sentido. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Veja, a última visão começa a fazer sentido em relação ao mesmo processo de revelação das visões anteriores. É isso que propõe Ducan. Você tem visto esses homens sentados à mesa, com interesses escusos, antecipados pela palavra de Deus. Assim como no livro de Daniel, Apocalipse fala desses poderes. Um sustentando o outro, mas um servindo ao outro. Exatamente o texto: aos violadores da aliança, ele, o rei do norte, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão a espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Portanto, a última guerra se trava entre o povo de Deus e uma força combinada do norte com o sul. É isso que a Bíblia coloca de forma enfática diante dos nossos olhos. O povo de Deus se tornará forte e ativo. Nem todos entenderão, os sábios entenderão. Aqueles que buscam serem fiéis ao Deus do céu. Há uma grande batalha diante de nós. Você nem tem ideia do tamanho que ela é. Nem eu tenho. Mas eu vou te mostrar isso através de um texto. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Já vou terminar. Eu não vou ler esses textos todos. A destruição vem do norte aqui. Ellen White escreve isso: é impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estará vivo sobre a terra, quando a glória celestial e a repetição das perseguições do passado se juntarem. Você não tem ideia do que é isso, ninguém tem. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam águas, e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra. Seres humanos e ideologias que inundarão a terra, a ponto de que todos adoram a besta. Essas ideologias serão como torrentes transbordantes, enganando, se possível, aqueles que estão na casa de Deus. Você se lembra, por exemplo, da música mencionada durante a adoração de Nabucodonosor? Havia
toda a sorte de música. Eu posso depois dar para você a bibliografia, onde é que você encontra esses materiais. Mas, por volta dos anos 50, os jesuítas reunidos entenderam que para produzir uma união ecumênica, era necessário que eles trouxessem ritmos e músicas que pudessem agradar o gosto em diversas comunidades de fé. E hoje, se você celebra um encontro desses músicos, você terá lá gente de quase todas as confissões religiosas. Agora, o que nos espanta é que muito dessa música tem entrado dentro dos átrios do Senhor. Você entende? É um projeto global. Os sábios entenderão. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Eu vou apenas aos 5 versos finais e nós concluímos. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas tuas terras e as inundará e passará. Ou seja, quando o materialismo choca-se com os ideais, com a ideologia do rei do norte, que é uma visão religiosa para todo mundo, o império materialista cai. Haverá um domínio global da religião. É isso que esse texto está dizendo. Mas veja o verso 41. Isso tem que ver conosco, isso nos atinge. Entrará também na terra gloriosa. A terra gloriosa é Jerusalém, é a casa de Deus. Esse poder entrará também na casa de Deus. E muitos cairão, mas do seu poder escapará um grupo, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Quem eram esses homens? Edom, Moabe e Amon, descendentes de Esaú e de Ló. Eles tiveram alguma relação com a fé verdadeira, e muitos deles são juntados ao povo de Deus, e cumpre exatamente o que está lá em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que você não se torne participante dos flagelos de Babilônia. Percebe? Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Ou seja, não é só o Egito. Os líbios e os etíopes aqui nos dão um conceito de povos, todas as nações da terra. E quando você pega esse conceito e lê isso, lá em Apocalipse 17:12, quando os reis do mundo entregam o seu poder à besta, todos sucumbem à grande ilusão que está sendo construída nesse mundo. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado. Quem é que pode trazer esse rumor? Pessoas instruídas na palavra de Deus. Pessoas semi-analfabetas, despreparadas, assim como os primeiros discípulos. Não faziam parte de nenhuma das elites, mas eles tinham uma característica na qual eles eram invencíveis. Eles eram fiéis ao seu Deus. E aquele que é fiel a Deus, dizendo pelas ruas e esquinas a motivação da sua fé e da verdade presente na qual ele crê, isso trará ruído e vai perturbar o rei do norte nos seus propósitos. Nós fomos chamados para erguermos a bandeira nesse tempo final. Entende o chamado de Deus? E assim termina. Ellen White está dizendo: foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome, pestilência. Estava em quase toda parte. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Alguns comentaristas, alguns estudiosos desse tema dizem que o tempo de paz é o tempo que se estendeu desde o final da Segunda Guerra até os nossos dias. Mas
Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras, derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então, o coração dos homens desmaiou de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Diante de nós. E nós estamos embalados por um sono que nos mantém confortáveis na vida. Nós chegamos ao momento final da história, querido. Eu não tenho esse slide aqui, mas eu vou concluir. Um eminente líder religioso protestante na Alemanha, recentemente, aos 4 cantos, para quem quis ouvi-lo, ele propôs que 2017 deve ser o tempo ideal, o ano ideal, para que o Papa responda em nome de todos os cristãos. Porque nesse ano, a reforma completa 500 anos. E se vocês depois quiserem a matéria inteira que foi veiculada, eu posso distribuir com quem quiser. Eu não tenho tempo para continuar apresentando o resto do material. Eu quero convidar a Aline. Aliás, nós teremos um dueto. Esse dueto fala da nossa esperança. Você e eu fomos chamados por Deus para, como Daniel, permanecermos leais enquanto Babilônia está no poder. Lembre-se disso. Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escura no céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem para buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou, vem para mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou, vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem para sempre. Ele vem para sempre. O som de um clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz.
relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Enquanto você se coloca de pé, o último verso do capítulo 11 diz que é possível que esse rei estenda as suas tendas e a sua influência sobre Sião, a igreja de Deus. E isso talvez nos faça tremer e nos faça compreender as palavras do livro de Ezequiel, que dizem que os juízos devem ser derramados primeiro sobre a casa de Deus. Imagine o risco diante do qual nós vivemos. É tempo de buscarmos de joelhos a presença de Deus. É tempo de nos submetermos a Ele, como povo, em unidade, buscando o refrigério pela presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, quanto cuidado, quantos detalhes o Senhor colocou diante da nossa vista. O seu Espírito tem se revelado em poder. Os seus anjos nos têm protegido. E o Senhor nos tem incumbido de uma grande missão. Nós não somos dignos, mas queremos declarar ao Senhor que nós estamos à sua disposição. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Nós queremos viver à altura desse chamado. Vem depressa, Senhor. Não suportamos mais as dores e as aflições desse mundo. Queremos viver contigo para sempre. Pedimos-te essas bênçãos, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Por favor, se assentem enquanto o Janderson
ele sai para cumprimentá-los. Vou pedir ao pastor José Marcos também cumprimentar os irmãos, a saída. Amanhã nós teremos a nossa Santa Ceia. E nós queremos que você se prepare hoje à noite. Você já está se preparando ao longo da semana. Mas não deixe de participar amanhã da mesa do Senhor. Todos estão convidados. A mesa do Senhor é para você também. É para todos os pecadores que nesta semana reconhecem a necessidade de um Salvador. Então você que é um pecador como eu, mas sente a necessidade de um Salvador. E esta semana o Janderson apontou o caminho. Ele levantou bem alto aqui o príncipe Emanuel. Então, eu quero convidar você para ir para casa hoje, e junto com a sua família, você que tem esposa, você que é sozinho, ali no pé da sua cama, fale com Deus, tenha o devido preparo para participarmos juntos da mesa do Senhor. A Santa Ceia será amanhã às 16h30. Nós não faremos de manhã justamente para que o Janderson possa pregar amanhã, ter o tempo para pregar. Então faremos na parte da tarde. Então se preparem. Mas todos estão cordialmente convidados para estarem conosco amanhã, na parte da manhã, a partir das 9h, e às 16h30, a ceia do Senhor. Que Deus os abençoe. Você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida.